Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, agora indo para a parte final do livro Libertação. Nós pudemos acompanhar até aqui momentos muito emocionantes, ensinamentos profundos a respeito desse modo de atuar do mundo espiritual positivo para desfazer as tramas do mundo espiritual negativo. E como que as pessoas podem se ajudar? Como que elas têm a possibilidade de cooperação ou de atrapalhação naquilo que os amigos invisíveis querem fazer por nós, os bons amigos, não é? Aqueles que nos ajudam, que nos compreendem e nos amparam. Então, agora o capítulo 18, que é o capítulo de hoje, vai tratar das palavras de benfeitora. Nós vamos para a sala de leitura e eu espero você lá. Vamos lá? Aí estamos. Pegue o seu livro, pegue lápis, caneta, papel, para você ir anotando. E nós vamos começar a leitura. André Luiz começa a explicar que eles iriam fazer, não é, naquela casa, uma oração ao anoitecer. E aqueles que estavam chegando, vindo pedir ajuda por causa da luz que ficou, estariam reunidos naquela noite. Então André Luiz começa a contar. A reunião noturna guardava-nos surpreendente alegria. Sob a doce claridade da lua, Gúbio assumiu a direção dos trabalhos e congregou-nos em um largo círculo. Era, efetivamente, nos menores gestos, precioso guia que nos conduzia aos montes da elevação mental. Recomendou-nos o esquecimento dos velhos erros e nos aconselhou uma atitude interior de sublimada esperança, emoldurada, envolvida por otimismo renovador, a fim de que as nossas energias mais nobres fossem ali colocadas para fora, fossem exteriorizadas. Ainda diz Gúbio que um caso de socorro, quando orientado nos princípios evangélicos, como acontecia no problema de Margarida, é sempre capaz, é sempre suscetível de comunicar alívio e iluminação a muita gente, elucidando, aclarando ainda que ali nos encontrávamos para receber a bênção do plano superior. Mas, para isso, tornava-se indispensável e imperioso guardar uma inequívoca, uma evidente posição de superioridade moral, porque o pensamento, em reunião como aquela, colocava em jogo forças individuais de suma importância no êxito ou no fracasso da tentativa. De todas as fisionomias, diz André, transbordavam o contentamento e a confiança, quando o nosso orientador, erguendo a voz naquele ambiente de fraternidade, rogou em oração humilde e comovente: Senhor Jesus, digna-te abençoar-nos, os discípulos teus sedentos das águas vivas do reino celeste. Aqui nos reunimos, aprendizes de boa vontade, à espera das tuas santificadas determinações. Sabemos que nunca nos impedistes o acesso aos celeiros da graça divina e não ignoramos que a tua luz, quanto a luz do sol, cai sobre santos e pecadores, justos e injustos. Mas nós, Senhor, nos achamos atrofiados, enfraquecidos pela nossa própria imprevidência, pelo nosso descuido. Temos ainda o peito ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na indiferença, desconhecendo o nosso próprio rumo.
Todavia, mestre, mais que a surdez que nos toma os ouvidos e mais que a cegueira que nos absorve o olhar, sofremos por infelicidade nossa mesma. Sofremos de extrema petrificação, extremo endurecimento na vaidade e no orgulho, que através de muitos séculos nós escolhemos como nossos condutores nos abismos da sombra e da morte. Mas confiamos em Ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Poderoso amigo, Tu que abres o seio da terra pela vontade do Supremo Pai, usando a lava comburente, liberta-nos, o espírito dos velhos cárceres do nosso eu, ainda que para isso sejamos obrigados, compelidos a passar pelo vulcão do sofrimento. Não nos deixes ao precipício do passado. Abre-nos, descerra-nos o futuro e inclina-nos a alma a uma atmosfera de bondade e de renúncia. Dentro dessa extensa noite que nós improvisamos para nós próprios, pelo abuso dos benefícios que nos emprestaste, possuímos tão somente a lanterna bruxuleante, fraca, tênue da boa vontade, que a ventania das paixões pode apagar de um momento para o outro. Ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário da nossa própria alma. Abre-nos, por piedade, o caminho salvador que nos faça dignos da Tua compaixão divina. Revela-nos Tua bondade, Tua vontade soberana e misericordiosa, a fim de que, executando-a, nós possamos alcançar um dia a glória da ressurreição verdadeira. Agora, distanciados do corpo de carne, não nos deixes cadaverizados no egoísmo e na discórdia. Envia-nos, magnânimo, os mensageiros de Tua bondade infinita para que possamos abandonar o sepulcro das nossas antigas ilusões. Nesse momento, diz André, as lágrimas serenas do orientador em prece receberam resposta celestial, porque verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto sobre ele, como se força misteriosa e invisível ali houvesse libertado divina torrente, divina corrente de claridade em nosso favor. A voz do instrutor calara-se, mas o quadro sublime nos arrancava pranto de emotividade indefinível. Não havia um só dos presentes, dos circunstantes, sem o toque visível no rosto daquele êxtase bendito que nos chegava de assalto ao coração. O instrutor parecia vacilante, embora o halo radioso que lhe cobria gloriosamente a cabeça respeitável, veneranda, chamou-me num sopro e disse: André, dirige os trabalhos da reunião enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. Vejo-a ao nosso lado, esclarecendo haver chegado a noite longamente esperada por seu coração materno. Antes do reencontro com Gregório, em companhia de bem-aventuradas entidades que a estão assistindo, pretende ela visitar-nos de maneira palpável, tangível, encorajando quantos aqui hoje se candidatam ao serviço preparatório de ingresso nos círculos superiores. Veja só que coisa linda, não é? Agora, sentados ao redor daquele ambiente, você deve imaginar o que essas entidades que foram acolhidas, vindas das regiões trevosas, já arrependidos, já cansados, já cheios de angústias, desarvorados, deviam estar sentindo quando o seu instrutor
ali em oração, na noite, se converte em um sol, não apenas por ele próprio, mas a oração ligada a Deus faz com que um jato intenso de luz venha do alto sobre ele e ele se encandeça. Você já imaginou esse êxtase que André Luiz está falando? Como deve ter sido na maneira de ver daqueles que estavam ali, acostumados outrora, a poucos instantes antes, apenas ver coisas trágicas, coisas feias, coisas baixas, tendo a chance agora de se colocar em um círculo, no centro do qual a luz do alto desce, e eles podem ver. Que convicção não se fortalece, não se robustece num sistema de amor dessa natureza. E então este êxtase representa exatamente o ambiente que nasce do sentimento puro, da verdade do bem, da confiança irrestrita em Deus. E é sempre possível que nós, mesmo na terra, sem vermos esta luz divina, possamos sentir isto, desde que assim nos posicionemos, abertos para o Pai, sinceros e devotados, amigos da verdade. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho voltamos com a segunda parte deste capítulo 18. Eu espero você. Olá, estamos de volta com o capítulo 18 do livro Libertação, Palavras de Benfeitora. Nós vimos que agora Gubbio entrega a André Luiz a direção daquele trabalho, porque ele iria colocar-se em elevação para fornecer, veja só, fornecer material plástico, vibratório, para que Matilde, o espírito que já estava ali, pudesse tomar forma. Olha que coisa linda. Ele seria uma fonte radiante, vamos imaginar que ele produzisse um gesso mole, que alguém vai usar para plasmar a sua forma e se tornar visível, porque os outros não eram capazes de vê-la. E então André continua explicando isso. Eu, diz ele, tremi perante aquela ordem, mas eu não titubeei. Tomei-lhe o lugar sem detença, enquanto o sábio mentor se recolhia a 2 passos de nós em profunda meditação. Reparamos em silêncio que luz brilhante e doce passou a irradiar do peito de Gubbio, do semblante, que é do rosto, e das mãos, em ondas sucessivas, semelhando-se à matéria estelar, tenuíssima, muito sutil, porque as irradiações começavam a se concentrar em torno, como que formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos. Em breves instantes, aquela massa suave e luminescente adquiria contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis lhe infundiam plena vida humana. Mais alguns instantes e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. O fenômeno da materialização de uma entidade sublimada ali se nos fizera prodigioso aos nossos olhos. Quase um milagre, estou falando eu agora, esse André Luiz aqui. Imagina, você está em oração e de repente começa a surgir do nada uma forma. É claro que as pessoas ali não podiam morrer porque elas já estavam mortas, né?
Mas ela era um êxtase tal que a prece havia produzido, que aquilo embevecia. Em um processo muito semelhante, diz André, àquele que se verifica nas materializações que acontecem no plano físico. Veja só, diante da benfeitora, diversas mulheres presentes deitaram-se no chão, prosternaram-se, dominadas de incontrolável emoção. Atitude natural que não nos surpreendeu, porque efetivamente nos sentimos em contato direto com um anjo glorioso em forma de mulher. A abnegada protetora endereçou a assembleia um gesto de bênção e falou em voz pausada e emocionante, depois de uma ligeira saudação. Meus amigos, disse ela, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à esfera do recomeço, que é a reencarnação na vida física. Entretanto, a dádiva de um vaso, de um corpo de carne, é uma inapreciável, é uma inestimável bênção divina. Não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia, pelo desejo do esquecimento. Nos sonhos do mundo, que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. A vida que nós conhecemos até agora é um contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar. É indispensável orientar o desejo na direção do bem infinito. Fez uma ligeira pausa e talvez respondendo a uma arguição, a uma argumentação mental de muitos que estavam ali, prosseguiu ela dizendo: não julguem vocês que eu seja uma excepcional emissária do reino de luz. Sou humilde servidora, sem outro crédito perante o eterno doador que não seja o da boa vontade. Meus pés jazem, permanecem ainda marcados pelo passado obscuro, e meu coração ainda guarda cicatrizes recentes e profundas de amargosas experiências, que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Não me atribuam, portanto, nomes e títulos que não possuo. Sou simplesmente sua irmã de luta, interessada em acordar vocês para a sublimidade do futuro. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou a fim de morar nele conosco para sempre. Gloriosas sementes de divindade nos esperam a harmonia e o ajustamento do nosso interior para desabrocharem dentro de nós mesmos, arrancando-nos na direção das esferas brilhantes, resplandecentes. A aquisição, a conquista das virtudes iluminativas, no entanto, não é um serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de um momento para outro. Somos, cada qual de nós, um ímã de elevada potência, ou um centro de vida inteligente atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nossa moradia espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada, aonde estiver, respira entre os raios de vida, superior ou inferior que ela emita, ao redor dos seus próprios passos, como a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou a andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais do que as palavras. São as nossas energias. De que valeria a vocês a volta à oficina da carne sem conhecimento das obrigações que nos competem
perante a justiça divina? Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado sem nos integrarmos na responsabilidade? A maior força capaz de nos socorrer nos círculos de matéria densa e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco? A volta à vestimenta física é uma bênção que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões, quando não nos faltem méritos para obtê-la, no instante oportuno, por nós mesmos, tanto quanto é possível conseguir trabalho digno na esfera da terra, movimentando amigos que nos conduzam aos objetivos que nós esperamos. No entanto, como acontece a muitos encarnados que se localizam, que são postos em respeitáveis quadros de serviço, tão só para usarem direitos que nada fizeram por merecer, com um flagrante abuso das leis que nos regem as ações, muitas almas procuram o santuário da carne, formulando precipitadas, apressadas promessas, e nele penetram, agravando seus débitos. Tímidas, levianas ou inconsequentes, aproveitam a volta bendita à região da neblina, à esfera do corpo físico, para repetirem as mesmas faltas do passado, de outra época, com absoluta perda de tempo. Tempo este que é patrimônio do Senhor. Veja só, como agora a instrutora está explicando para todos os que estão ali, sonhando em esquecer o passado, em voltar à Terra para continuar a evoluir sem as marcas da lembrança ruim, como é importante que cada um primeiro se burile, cada um primeiro se trabalhe, cada um primeiro faça por si o trabalho necessário para ter merecimento. Porque se voltarem daquele jeito ao mundo físico, sem agregarem nada de novo, vão voltar a fazer as mesmas burradas. Vão voltar à carne, vão esquecer o que já foi de ruim e vão de novo cometer os mesmos desatinos. É como uma pessoa que tinha gastrite. Eu comia qualquer coisinha e já queimava o estômago. Fez um tratamento, tomou remédio, parou de queimar. Agora volta a comer as mesmas bobagens. Agora eu posso de novo comer pimenta que não queima. Ou seja, ela não muda. Ela precisa sentir a necessidade de ser responsável, de ter consciência de quem ela é, para que quando voltar a oportunidade, ela não faça o que já tinha feito e que não havia sido bom. Então a instrutora, a benfeitora agora está explicando isto que é importante para os que estão ali, neófitos ou iniciando neste caminho de autoiluminação que eles precisam trilhar com suas próprias pernas. Isso serve muito para nós, para espíritos, para espíritas, para encarnados, que muitas vezes achamos que tomar uns passezinhos, receber uns 3 espíritos, já estamos prontos. Não estamos prontos. Não. Nós ainda somos toscos e precisamos fazer a lição de casa em nós mesmos. Mas isto vai continuar assim, fumegante, no próximo bloco. Eu espero você. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do capítulo 18, Palavras da Benfeitora. Vimos que ela começou a explicar para todos os que estão ali como deveriam se conduzir agora. Não adianta querer mergulhar de novo no mesmo buraco, ainda sem saber nadar. É preciso aprender a nadar antes de voltar a fazer a mesma bobagem. Então agora, André Luiz continua nos explicando. Nesse momento, dentro de um breve intervalo que a instrutora, a benfeitora, imprimiu a sua fala edificante e piedosa, Matilde estendeu-nos as mãos
que projetavam, despediam raios de intensa luz e exclamou maternal: vocês rogam o regresso à sombra protetora da carne, com o propósito de desfazer os sinais desagradáveis que lhes marcam a veste espiritual. Essa roupa que vocês usam está marcada por estes tipos de sinais desagradáveis. Contudo, vocês já armazenaram força suficiente para esquecer os males que foram causados a vocês na crosta da terra? Esquecer os males. Vocês reconhecem os seus erros a ponto de aceitar a necessária correção? São capazes disso? Fortalecem o ânimo a fim de examinar as necessidades que são peculiares de cada um sem aflições alucinatórias? Você sabe que você vai ter que renascer num corpo débil mental? Você sabe que você vai ter que ter um corpo aleijado? Você sabe que não terá a beleza que antes teve? Você sabe que será mendigo? Que terá que passar por privações? Está confiante que será capaz de aguentar tudo? Continua ela: vocês aprenderam a servir com o Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma essas zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Já auxiliaram companheiros de caminho evolutivo e salvador com a intensidade e a eficiência que justifiquem a vocês essa rogativa de uma colaboração que intercede para conseguir o que vocês desejam? Que boas obras já efetuaram a fim de pedir novos recursos do céu? Com quem vocês podem contar para vencer nas experiências do porvir? Acreditam, porventura, que o agricultor, o lavrador, vai recolher, vai ter da terra algo que ele não plantou? Vocês armazenaram bastante serenidade e entendimento no coração, de maneira a não se intoxicarem amanhã, no plano físico, debaixo do bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja ou do nefasto, do maléfico ciúme? Vocês permanecem convencidos de que ninguém vai se aquecer ao sol de Deus sem abrir o próprio coração às correntes da luz eterna que dele vem? Ignoram, por acaso, que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um corpo físico na terra? Que amigos vocês beneficiaram para lhes pedir a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo, em favor da sua volta? Eles terão que ser recebidos por um homem e uma mulher. Quais foram os espíritos que vocês beneficiaram para que aceitassem vocês de volta? E ela então diz: não se iludam, somente as criaturas primitivas, nos círculos selvagens da natureza, conhecem por agora a semi-inconsciência do viver, por se abeirarem ainda dos reinos inferiores. Recebem a reencarnação quase que da maneira dos irracionais, que aperfeiçoam instintos para ingressarem mais tarde no santuário da razão. Para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas, vejam isto, e que já atravessamos vários climas evolutivos, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo débitos. A vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação fosse constituída de simples processo de anestesia da alma.
É indispensável, portanto, que nos refaçamos, aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, ampliando-a para o bem supremo e iluminando-a a uma claridade renovadora do Divino Mestre. A mente humana, honrando os patrimônios celestiais que lhe foram conferidos, não poderá vegetar à semelhança do arbusto raquítico enfesado que nada produz de útil na economia do orbe, nem deve imitar o irracional que se coloca na retaguarda da inteligência incompleta. Não podemos ser isto. Uma existência entre os homens, por mais humilde, para nós outros é acontecimento importante demais para que o avaliemos sem maior consideração. Todavia, sem abraçar a noção de responsabilidade individual, que nos deve marcar o esforço de santificação, qualquer realização, qualquer empreendimento dessa ordem é uma realização arriscada, porque em nosso aprendizado intensivo, na relembrança, na rememoração, cada espírito segue sozinho no círculo dos próprios pensamentos, sem que os companheiros de jornada, com raríssimas exceções, saibam, lhe conheçam as esperanças mais nobres e compartilhem com ele essas aspirações dignificadoras. A evolução é solitária. Cada criatura encarnada permanece sozinha no reino de si mesma e é indispensável muita fé e suficiente coragem para marcharmos vitoriosamente sob este invisível madeiro, essa invisível cruz redentora que nos aperfeiçoa a vida, até chegarmos no Calvário da nossa suprema ressurreição. É preciso construir para podermos ter apoio. E é preciso nos construir para termos equilíbrio, porque vamos ter que fazer tudo sozinho. Às vezes contando inclusive com as cacetadas de outros que estão ao nosso lado, que não nos compreendem, que não compreendem aqueles que têm ideais. Nesse instante, diz André, Matilde fez uma pausa mais longa na sua fala, com que nos enriquecia aquela hora de sabedoria e luz, e aproximou-se de Gúbio, prostrado e palidíssimo, entregando suas energias. Afagou-o bondosa, com palavras de agradecimento, e em seguida, como se desejasse quebrar aquela aparência de solenidade que a sua presença nos imprimira à reunião, dirigiu-se com uma entonação carinhosa aos ouvintes, rogando-lhes que se pronunciassem sobre esses projetos acariciados para o futuro. O que eles pretendiam? Vozes de gratidão se elevaram comovidas. Um cavalheiro de olhos fulgurantes, de olhos brilhantes, destacou-se e foi claro na consulta. Grande benfeitora, disse ele gravemente, eu fui duplamente homicida. Matei 2 pessoas na última existência terrestre. Respirei muitos anos no corpo carnal, como se fora a pessoa mais tranquila do mundo. Apesar de trazer a consciência manchada, tisnada de remorso e as mãos sujas de sangue humano. Ludibriei, iludi todos os que me cercavam através da máscara da hipocrisia, atravessando os umbrais do túmulo, atormentado de acerbas, de ásperas lembranças, supus que tremendas acusações me esperariam. Semelhante expectativa me aliviava de algum modo, porque o criminoso, perseguido pelo remorso, encontra um verdadeiro socorro nas humilhações que o ferem, que o oprimem, quando ele as recebe. Ele sabe que merece. Contudo, não encontrei senão o desprezo com o rebaixamento de mim próprio. Minhas vítimas se distanciaram de mim, desculparam-me e me esqueceram. Eu me vejo, todavia, esporeado, ferido, acicatado por forças punitivas que nunca poderei descrever com as minúcias desejáveis.
Há um tribunal invisível em minha consciência e em vão procuro fugir a estes sítios em que desprezei as obrigações de respeito ao próximo. E abafando os soluços, terminou dizendo comovente: como iniciar o esforço da minha restauração? Diz André agora, tão imensa tristeza perpassava naquela voz humilde que nos sentimos todos tocados nas fibras mais íntimas. Quantas pessoas não estão assim, não é mesmo? Esperariam ser agredidas para saberem que mereciam aquilo e de repente chegam lá e as vítimas foram embora, perdoaram. Não querem mais vingança. Mas ele continua sendo homicida. Ele continua sendo o algoz, o mentiroso, o traidor, a traidora. Ele continua sendo a adúltera ou ela, né? A adúltera. Como fazer para sair deste emaranhado de culpas que o tribunal da consciência coloca para as pessoas? Nós vamos ver a resposta da nossa querida benfeitora no próximo e último bloco do capítulo 18. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com a última parte do capítulo 18, que são palavras da benfeitora cantadas pelo coração nobre de Matilde para aqueles que estão ali naquele encontro da prece e para nós, que somos aprendizes incipientes, miseráveis, falhos. Depois da pergunta daquele homem duplamente homicida, que se sentia assim, sem saber o que fazer, agora que as suas vítimas o haviam perdoado, Matilde, contudo, respondeu sem titubear. Disse ela: outros irmãos, não longe de nós, suportando a carga das mesmas culpas, caminham infelizes, desditosos, entre o pesadelo e a aflição sem nomes, indefiníveis. Então você abre o teu coração para estes. Começarás ajudando-os a enxergar a estrada regenerativa. Vai alimentá-los com esperanças e ideais novos. Vai atraí-los ao trabalho de sublimação pelo esforço, na constante aplicação do bem. Você vai sofrer as injúrias deles, as chacotas, as gozações, as incompreensões. Mas você vai descobrir um meio de ampará-los com eficiência e brandura. Depois dessa sementeira, você começará a recolher as bênçãos de paz e de luz, porque o Espírito que ensina com amor, mesmo delituoso, mesmo errado, mesmo imperfeito, acaba aprendendo as mais difíceis lições da responsabilidade que adquire, transmitindo a outros revelações salvadoras que não lhe pertencem, pertencem ao que ele aprendeu sem que ainda tenha vivido. Depois que você realizou esse serviço nobilitante que dignifica a sua alma, você vai retornar então mais tarde ao corpo físico, recapitulando, recordando os ensinamentos que você gravou na mente interessada em renovar-se. Você gravou na mente, e aqui sou eu que estou falando, quando você foi ajudar os outros, quando como espíritos você foi lá recolher, dar ânimo, elevar as pessoas, e agora você vai ter isso gravado em você. Quando você renascer, isso já estará preparado em seu ser. E então, diz Matilde, reencontrará, daí em diante, 1000 motivos para a cólera violenta. E a tentação de eliminar adversários, abatendo-os a golpe mortal, vai te visitar com frequência o coração. Se você souber, porém, e sobretudo, se você quiser vencer os próprios impulsos destrutivos, quando se encontrar em plena e abençoada luta nessa esfera do recomeço, que é a vida física, plantando amor e paz, luz e aperfeiçoamento
ao redor dos seus pés, então você terá demonstrado que aproveitou realmente e foi efetivo o seu aprendizado destas dádivas recebidas, e você se revelará preparado para a maior elevação. É assim. Serve, aprende no serviço, para depois se lembrar do que você disse, para você aplicar em você mesmo tudo aquilo que você semeou na vida dos outros. Mas antes que a emissária pudesse imprimir um novo brilho ao seu ensinamento, uma chorosa mulher recorreu-lhe ao conselho, dizendo humilhada: grande mensageira do bem, confesso aqui minhas faltas diante de todos e te peço um roteiro salvador. Enquanto estava na terra, nunca fui punida pelos meus excessos no abuso dos sentidos. Possuí um lar que não honrei, um esposo que depressa eu esqueci, e filhos que afastei de propósito do meu convívio, para gozar até fartar os prazeres que a mocidade me oferecia. Meu transviamento moral não foi conhecido na comunidade em que eu vivi, mas a morte apodreceu a máscara que me ocultava aos olhos alheios e passei a experimentar horrível pavor de mim mesma. Que farei para retornar à paz? Como traduzir o arrependimento que me enche a alma de infinita amargura? Matilde olhou-a compungidamente e disse: milhares de seres despidos da roupa física, espíritos, portanto, estertoram, agonizam em zona próxima, sob o guante, o rigor cruel das paixões a que eles se algemaram invigilantes, tanto quanto você, tanto como você. Você então poderá começar o reajustamento das tuas forças, se dedicando, nesses círculos próximos, ao reerguimento dos sofredores de boa vontade. Com o esquecimento de você mesma, você vai arrebatar muitos espíritos que estão mumificados, cadaverizados no abuso, destes pântanos de dor em que eles se debatem. Você vai tirá-los de lá, vai plantar na mente deles novos princípios, novas luzes, consolando-os e transformando-os a caminho da harmonia divina, reconquistando, por sua vez, o direito de regresso ao campo bendito do renascimento na carne. Então, reconduzida a essa abençoada escola terrestre, você receberá talvez a terrível prova da beleza física, a fim de que o contato com as tentações da sua natureza interior, que é baixa, te apure, te retempere o aço do caráter, se você conseguir manter fidelidade suprema ao amor santificante. Esta é a lei, minha filha. Para que nos reergamos com segurança, depois da queda no precipício, é indispensável auxiliar quantos também se projetaram nele, consolidando, tornando sólidos, diante da dor alheia, a nossa noção de responsabilidade, que nos deve presidir, deve tomar conta das nossas ações futuras, de modo que a reencarnação não se converta em um novo mergulho na sensualidade, no egoísmo, na lascívia, em todos os vícios que você viveu. O único recurso de fugirmos definitivamente ao mal é o apoio constante no bem infinito. A benfeitora imprimiu uma ligeira interrupção à sua palavra generosa, estendeu o olhar na assembleia que a ouvia e, de maneira assim expectante, concluiu. Aliás, quem estava expectante era a assembleia, não é? Que estava querendo beber as suas palavras, e então ela termina dizendo: e que nenhum de nós admita, aceite, acessar facilmente os tesouros eternos, tão só porque atualmente
nos vejamos libertos das cadeias beneméritas do corpo de carne, só porque somos espíritos. O Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas, para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor do acaso. E nenhum espírito vai trair os imperativos sábios do esforço e do tempo. Quem pretender a colheita de felicidade no século futuro, comece desde agora a sementeira de amor e de paz. Nesse momento, entregou-se Matilde à maior parada, e enquanto parecia meditar em prece, do seu tórax iluminado nasciam espontâneas e brilhantes ondas sucessivas de maravilhosa luz. E aqui as palavras da instrutora, da benfeitora, orientaram com precisão aquilo que para nós é importante. Você errou? Não espere apenas ser visitado pelo espinho da culpa. Comece a trabalhar no bem, sobretudo no bem, na área em que você falhou. Comece a reerguer-se, ajudando outros a vencerem, sem julgá-los, sendo espontâneo servo, lavando feridas, ajudando pessoas, dando de si no esforço de ouvi-las, prestando serviços espontaneamente. Naquilo que nós erramos, encontraremos a chance não de nos purificarmos, mas de começarmos a trabalhar no sentido oposto ao nosso erro. Se você venceu o vício da bebida, por exemplo, ajude, visite ébrios. Procure acercar-se de um bar onde você vê pessoas ali jogando o seu tempo fora, gastando o seu dinheiro pouco. E puxe o assunto, converse, ajude a pessoa. E assim você começará, além de colocar alguém num outro caminho ou de lhe dar a chance, você começará a trabalhar em você a sua fraqueza. Faça isso, porque este é o caminho. Mais adiante nós precisaremos nascer para ser testados nesse ponto e nós já estaremos fortes. Já teremos trabalhado, já teremos resistência interior e poderemos, imagina essa mulher que perdeu a vida na sexualidade, voltar bonita de novo se ela não tiver se preparado para resistir. Imagina o que vai ser dela, outra prostituta novamente. Não pode ser assim. Nós não conseguiremos acessar os gabinetes divinos da beleza e da bondade se não melhorarmos. É o trabalho que vai fazer isso. Linda orientação da instrutora. O livro está ficando cada vez mais sublime. Pena que está acabando. Faltam só 2 capítulos. Na próxima semana, vamos para o precioso entendimento, que será o capítulo 19. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelas suas curtidas, pela inscrição em nosso canal. Obrigado por você estar com a gente, aprendendo conosco e com o André Luiz aquilo que o mundo espiritual tem tanto para nos ensinar. Com muito carinho, muita gratidão, muita paz.